O professor Mairovitch, ele leu já a decisão. Professor, explica para a gente, a decisão do desembargador diz o quê? Por exemplo, o público pode continuar distribuindo essa reportagem? Não pode? Qual é a decisão exata do desembargador, professor Mairovitch? Vamos por parte, para a gente entender bem. O senador Flávio Bolsonaro se sentiu caluniado. Atenção, caluniado. Vítima de crime de calúnia em razão de o UOL ter feito essas matérias. Então, calúnia, ele acha que se atribuiu a ele falsamente, atenção, falsamente crime, e que ele não cometeu crime nenhum. Essa é a questão central, é a calúnia, é uma queixa-crime por calúnia, crime contra a honra. Esse é o ponto inicial. E o que ele faz em cima dessa queixa-crime? Ele coloca um penduricário. Qual é esse penduricário jurídico? Ele fala, bom, já que eu fui caluniado e o crime está consumado, esse crime está gerando problemas. E eu venho numa situação de agravamento. Então, eu quero uma liminar para que o UOL tire do ar todas essas matérias. Percebe que existe o principal, Fabíola, e um acessório que eu chamei aqui para ficar mais claro de penduricário. O penduricário, pela essa decisão do desembargador, virou assunto principal. Quer dizer, vamos deixar de lado aqui a calúnia e vamos aqui tirar tudo do ar, sem examinar o mérito, se houve ou não houve calúnia. Vamos, de pronto, dar um sem pulo, numa linguagem futebolística, um bicudo nisso, e vamos tirar do ar. O juiz de primeiro grau entendeu bem a situação. Olha, o mérito disso aqui é calúnia. Como é que nós podemos antecipar uma decisão tirando do ar? Se ainda nós não julgamos se é calúnia, e pelo que existe das matérias do UOL, isso não é tão simples assim. Isso não está claro que está calúnia. As matérias estão fundamentadas. Mairovitch, mas só uma pergunta objetiva que a Madeleine deixou. Por exemplo, o UOL é obrigado a retirar do ar as reportagens. Quer dizer, na página principal do UOL não pode ter, né? A pessoa vai buscar lá, não tem mais acesso. Por exemplo, a Joana, ela compartilhou. Isso pode continuar ou não? Outros veículos, porque todos os veículos deram, né? Todos os outros veículos deram essas informações. Elas estão aí. Como tirar isso do ar? O desembargador mandou tirar tudo do ar? Ele tem esse controle disso? Outros podem publicar? Outros podem continuar publicando? Não, vejam bem. Ele mandou tirar do ar. Está aqui a matéria. Se alguém publicar, evidentemente, é alguém que não conheceu a decisão, que está de boa fé. Aquele que está de má fé, evidentemente, tem essa decisão. Mas o que ele faz diante da sua liberdade de expressão? Ele diz, foi tirado do ar, por decisão do desembargador, matéria do UOL, que diz isso, isso, isso e isso. Percebe? Que é o que os jornais irão fazer amanhã, se já não estiverem fazendo via internet. Olha, o desembargador censurou a decisão, ou melhor, a matéria jornalística que diz isso, isso e isso. Percebe o tiro no pé que aquele que se diz caluniado e aquela decisão precipitada do desembargador, porque o mérito está dizendo que são a possibilidade de se ganhar essa ação é praticamente zero. Então, o que existe é isso, Fabíola, dentro do Estado de Direito. O Estado de Direito não pode calar... A outra questão é a questão política. O que ocorre? A ação do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é uma ação porque ele está preocupadíssimo com a matéria. A matéria é uma matéria bem fundamentada, bem documentada,
e que atingiu em cheio a campanha do pai. Por quê? Porque é um absurdo. 51 imóveis, metade deles pagos, metade do valor pago com dinheiro vivo. Está na propaganda política. E aí ele vê, mas ao mesmo tempo ele dá um tiro no pé, porque ele faz a propaganda da matéria que era um absurdo, que para ele atrapalhava muito a campanha dele. Essa matéria vai repercutir muito mais contra ele, conforme o professor está explicando aí. Vamos então, só para a audiência. O que eu queria dizer para a audiência, para explicar... Deixa eu só explicar uma coisa importante aqui antes, porque tem gente que está perdido aqui na história. Porque o professor Mayrovitch falou, porque a primeira instância entendeu e não sei o quê. Essa é uma decisão que foi tomada agora por uma vara criminal lá de Brasília, né? Eu acho que é vara criminal de Brasília, o desembargador. O Tribunal Superior Eleitoral... Não, Fabiola. A decisão, a queixa-crime por calúnia foi proposta junto à 4ª Vara Criminal de Brasília, juiz de primeiro grau, em primeiro grau. Contra essa decisão que indeferiu, tá? Houve recurso contra essa decisão. Esse recurso foi parar por distribuição na mão desse desembargador Demétrios Cavalcante, que censurou. Então, é isso, porque numa primeira decisão, o pedido foi negado, recorreram e agora veio essa decisão liminar. Uma outra decisão da Justiça Ministério Público se manifestou também, porque quando é queixa-crime, o Ministério Público é obrigado a se manifestar. E, segundo o Ministério Público, não foi calúnia. E é com base nessa manifestação do Ministério Público que o juiz deu essa decisão. Se recorreu, o Ministério Público continua mantendo que não houve calúnia, mas a decisão do desembargador não saiu. Ele não deu decisão nenhuma. Ele não falou nem que foi, nem que não foi calúnia. Ele falou, não sei, deixa eu pensar enquanto isso tira do ar. Ele decidiu em sede liminar. Foi isso que ele disse. Que o dano era irreparável. E aí é que ele era em cheio. Como dano irreparável para a sociedade, porque ele censura. Agora, tem uma Mas no meu dever de bem informar, por exemplo, eu não posso informar nas minhas redes, onde eu escrevo, para todo mundo, para todo o meu público, falar, pessoal, tomem cuidado, não compartilhem mais essa reportagem demonstrando que 51 imóveis da família Bolsonaro foram pagos em dinheiro, porque a Justiça decidiu que não pode mais compartilhar. Eu posso informar isso ao meu público, não posso? Pode só informar isso, como pode mostrar a decisão que foi censurada. Esse é o ponto, Fabio. Já vou fazer. Esse é o ponto. Agora, tem uma outra questão, professor Mayrovitch, só é importante dizer que tem uma decisão que foi até do Tribunal Superior Eleitoral favorável à divulgação dessas reportagens. É importante dizer aqui, não é essa decisão, ela é isolada, aí de maneira liminar, agora proibindo, censurando o UOL. O Tribunal Superior Eleitoral também foi acionado recentemente, porque estava usando essa informação na campanha de Lula, né, falando dos imóveis. A campanha de Bolsonaro pediu para retirar e o Tribunal Superior Eleitoral disse não. Não viu problemas em divulgar essas informações baseadas em fatos e documentos. Então, quer dizer, professor Mayrovitch, outras decisões no direito de informação. Falando que não que assim, a reportagem ela é importante de estar agora, né? Ali é transparente para que os eleitores tenham acesso a essa informação, né, professor Mayrovitch? E a decisão do tribunal dizendo que não era aquela sede apropriada, uma vez que se tratava de matéria jornalística e que ali eles examinavam só a liberdade de imprensa e que, portanto, o candidato que estava reclamando, quer dizer, os bolsonaros que estavam reclamando, não tinham razão, porque se tratava de matéria jornalística, não se estava inventando nada.